El paradigma anatómico actual nos evita a mirar al cuerpo como algo indivisible, algo inseparable, donde todo está conectado por una gran red de tensiones de forma continua. No solo las partes tangibles o las partes físicas, como también las partes impalpables, como puede ser el sistema emocional. Es por eso que hoy tengo el placer de entrevistar a Cristiano Queiroz, fisioterapeuta, terapeuta neurofacial, rofista y uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Fascia. Bienvenidos al Fascia Talk de hoy y vamos a hablar sobre fascia y emociones y descubrir cómo esos dos sistemas se comunican y de cómo esta comunicación impacta en nuestras vidas. Bienvenido, Cristiano. Gracias. Hola a todos. Me encanta el espanhol. Oh. Eu sou do Brasil, mas eu adoro o espanhol, adoro escutar. E talvez, falando um pouquinho sobre mim, eu sou apaixonado pelo mundo das fáscias, especialmente porque quando eu comecei a estudar mais profundamente as fáscias, eu fui encontrando cada vez mais um alinhamento entre toda a minha visão de mundo e a forma como eu me expresso no meu trabalho, e também na minha vida pessoal. Então, tudo ficou mais alinhado a partir do conhecimento e de todo esse universo das faces. Então, por isso eu sou tão encantado com isso, e por isso para mim é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre essa experiência, né, que eu tenho com todo esse universo das faces. Qué bueno saber de tu pasión también por estudiar ese sistema. Y una cosa que no he dicho antes es que Cristiano también es miembro organizador de World Fascia Congress, que es un congreso de fascia que lo hace de forma online y ya van por la tercera edición que ocurre ahora en septiembre. En septiembre, los días 21 al 23, ¿verdad, Cristiano? Isso, sim, isso. Eso es. Aham. Eso estáis pues todos invitados a participar Legal. de esta tercera edición que me parece que viene con un montón de novedades. Así que, Sim. sí, bueno, así que Cristiano, igual no hace falta hacer traducción porque se entiende bastante bien, ¿vale? Pero si veo que hace falta hacer alguna traducción, algún resumen de alguna cosa de alguna respuesta que puedas dar, pues lo haré en su debido momento, ¿ok? Ok, Vale. sim. Entonces, para empezar esta entrevista de hoy, Cristiano, me gustaría saber cómo se comunican esos dos sistemas, el sistema emocional y el sistema facial. Uhum. É, a gente vive numa visão ou num paradigma em que se separou muito o corpo da mente. Então, se separou muito o corpo das emoções. Então, talvez, para a gente iniciar, a gente começar a compreender que não tem uma separação entre corpo e mente, entre corpo e emoção. Tá? E emoção não é exatamente a mente. Então, quando a gente fala das fáscias, né, a gente vai levar em consideração dois aspectos aqui. A gente pode olhar para a fáscia como um tecido. Então, é um tecido conjuntivo na sua constituição, e esse tecido ele envolve várias estruturas corporais. Envolve, entra para dentro dessas estruturas e interliga essas várias estruturas. Essas estruturas são músculos, são órgãos, são nervos, são vasos. São estruturas do sistema nervoso central. Em todos esses lugares a gente encontra esse tecido facial envolvendo e interligando. Então, nesse primeiro aspecto, a gente já tem um tecido que interliga diferentes sistemas. E a gente está falando aí de sistemas nervoso, fluídico, sistema músculo-esquelético e o sistema neural.
Tá, né? O sistema visceral, enfim, tudo isso. Uma outra perspectiva da face é quando a gente olha para ela como sistema facial. E aí eu já não estou olhando mais para a face como um tecido, mas como um sistema em si. E aí, quando a gente olha para ela como sistema, isso inclui mais tecidos e mais sistemas ainda. Por exemplo, todo o sistema de fluidos. E aí eu não estou falando mais dos vasos e do envoltório dos vasos. Eu estou falando do fluido em si. Uhum. E aí também tecido conjuntivo frouxo, enfim, vários tipos de tecido que vão ser incluídos nessa nomenclatura sistema facial, né? Então, essa é uma primeira perspectiva. A gente tem a face e a gente tem o sistema facial. Eu adoro a perspectiva da segunda. Por quê? Porque ela integra mais ainda os vários sistemas corporais. E um dos sistemas corporais, né, vou colocar ele como sistema, é o sistema emocional. O primeiro ponto em relação ao sistema emocional, ele não está localizado em nenhum lugar especificamente, porque, na verdade, as emoções, elas estão acontecendo na mente, no cérebro e no corpo. Então, a emoção é uma forma de energia, né, que cria um campo eletromagnético. Então, essa energia, ela não está numa região específica do cérebro, né? Eu adoro estudar cérebro, mas a gente não vai falar assim, mas então a emoção está no sistema límbico do cérebro. Não, não é exatamente isso. Embora o sistema límbico do cérebro, ele é muito importante no processo de construção das emoções. Então, vamos lá. Então, a gente tem a fáscia, e a gente tem o sistema facial, e a gente tem o sistema emocional. Uhum. O que eu quero dizer nessa fala inicial eles não estão separados. É a mesma coisa, que adquire aspectos ou manifestações que são diferentes, né? Como um tecido, algo dissecável, como um sistema, que é algo um pouco menos dissecável e menos separável, né? E nesse sistema eu vou ter uma interligação de várias partes e subsistemas do corpo com uma outra parte que é o sistema emocional. E aí, só para fechar essa resposta, a relação, e agora sendo mais objetivo, a relação é uma relação bidirecional, Uhum. porque as emoções elas são construídas a partir do que está acontecendo no corpo. E a partir do momento que eu construo uma emoção, eu libero substâncias químicas, que são neuropeptídeos e outras substâncias, que vão gerar uma mudança no corpo, Uhum. gerando novas sensações que vão ajudar a construir novas emoções. Então, a gente forma um ciclo num caminho que é bidirecional. Então, a gente precisa olhar para a emoção nesse contexto. Onde está localizada a emoção? No corpo inteiro. Ela está localizada no cérebro e está localizada em cada célula do nosso corpo. E quando que a gente está sentindo emoção? O tempo inteiro também, porque ela está sendo construída o tempo inteiro, sem interrupção. Então, nesse exato momento, tem uma emoção sendo construída. E agora, nesse momento agora, também uma nova emoção. E assim vai. A gente está sempre construindo novas emoções. A gente pode não estar consciente disso, mas isso está acontecendo. Tá? Então, a emoção é a base da vida. O tempo inteiro tem emoção, né? E essa emoção vai influenciando a forma como a gente pensa, a forma como a gente interpreta o que está acontecendo ao nosso redor, a forma, então, como a gente constrói a nossa realidade interna. E tudo isso vai influenciar o que acontece no nosso corpo, influenciando, assim, todo o sistema facial. Tá? Então, bom, só para a gente iniciar trazendo um pouco como eu vejo essa relação, fáscia e emoções. A gente pode destrinchar isso, né, falando um pouco mais de como é essa construção, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Claro, vamos, es que ha sido una respuesta así muy profunda, ¿no? Entonces, solo para recapitular aquí, has dejado claro, ¿no? Que está la fascia, que es el tejido en sí, y luego está el sistema facial, ¿no? Y esa relación del sistema facial con la relación con los demás sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y el sistema emocional también involucrado también en ese contexto, ¿no? De la fascia y de cómo de cómo podemos ir construyendo esas emociones
y que esas emociones no están localizadas solo en nuestra mente, ¿no? Están en todas las partes de nuestro cuerpo, están por todos los lados, ¿no? Entonces de ahí viene pues mi segunda pregunta, ¿no? Si puedes hablar un poco sobre una frase que he leído en un libro magnífico sobre una neurocientífica española que se llama Nazaret Castellanos, que es la Hum. neurociencia del cuerpo. Y ella en su libro dice, el cuerpo sabe aquello de lo que la mente no se ha dado cuenta. ¿Qué nos puedes destrinchar ahí de esta frase, Cristiano? Ah, é uma bela frase. É, tudo que a gente vivencia e tudo que a gente já vivenciou na nossa vida, e mesmo antes dela, bom, na nossa vida intraútero, e mesmo antes disso, fica registrado no corpo, embora não fica registrado na nossa Mm, mente consciente. Então, eu costumo falar, dentro de uma porcentagem, 98% da nossa vida, ela acontece de forma inconsciente. Apenas 2% é que se acontece nesse mundo, nessa esfera do consciente. Então, o que a gente lembra é uma fração muito pequena de tudo que a gente já vivenciou. Então, na verdade, toda a nossa história, ela está registrada no corpo. Então, por isso, o corpo guarda tudo que a gente já vivenciou. Os grandes traumas, as grandes feridas emocionais que a gente carrega, elas estão registradas no corpo. A maioria delas, né, não vou dizer a maioria, sim, a maioria, embora não todas, né, mas elas acontecem num período que a gente não consegue lembrar, seja intraútero, seja no início da infância. É um período pré-verbal. Então, a gente não tem uma lembrança consciente de muita coisa que aconteceu e muita coisa que nos feriu profundamente, feridas que a gente carrega até hoje e que influenciam toda a forma como o nosso corpo e como o nosso organismo funciona hoje, embora a gente não lembre disso. Mas isso está registrado no corpo. Então, toda essa história está no corpo e, mais bonito ainda, toda a sabedoria que a gente precisa para curar isso está no corpo também. Então, o caminho para a cura dessas feridas emocionais é o corpo. Só que é o corpo sem a influência limitante da mente consciente. Esse é o desafio. Então, o corpo tem a história e o corpo sabe o que fazer para liberar. Só que a gente não consegue liberar porque a mente não deixa, a mente interfere. Então, basicamente, é dizendo assim: olha, se a gente parar de interferir conscientemente e deixar o corpo fazer o trabalho dele, ele se cura. Os animais fazem isso. Por não ter uma mente consciente como a nossa, tão desenvolvida quanto a nossa, eles conseguem viver situações extremamente perigosas que desafiam, né, a existência deles, a vida deles, e depois de vivenciar isso e sobreviver, eles conseguem descarregar toda aquela energia de sobrevivência, vamos chamar assim, que é uma energia emocional, né, de forma que eles não ficam traumatizados. Nós ficamos traumatizados. Então, enfim, o corpo é a chave né, de Sí, tudo isso, né? qué maravilla. La verdad que no me canso de impresionar con lo que la fascia, ¿no? En sí, conocer sobre el sistema facial, entender, saber cuántas posibilidades nos da para, pues, para trabajar, ¿no? Para trabajar el cuerpo, para trabajar nuestras emociones. En fin, ¿no? Es que podemos sacar de ahí pues muchas conclusiones, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que tuve el contacto con la fascia, pero sin saber que era fascia, sin saber de lo que me estaba pasando, fue en un masaje ayurvédico. Pues me han empezado a masajear toda esta zona del pecho, toda esta zona superior y hacer pues unas ciertas maniobras, ¿no? Que ha tocado profundamente algo y de repente me he desatado a llorar y llorar y no paraba de llorar y yo le decía
bueno, que al final pues acabó siendo mi amiga, ¿no? A la masajista, ¿no? He dicho, ¿por qué estoy llorando? Es que no entiendo, ¿qué me pasa? No, no sé por qué lloro, ¿no? Entonces es que algo ahí me ha desbloqueado el cuerpo sabiamente, ¿no? Y con el Sim, toque sim. de esta profesional, ¿no? Supo desbloquear algo que de manera consciente y después del desbloqueo yo aún seguía no siendo consciente de lo que había liberado, ¿no? Pero algo ha pasado ahí y que me ha cambiado, ¿no? Uhum, Y con uhum, esa contestación que has dado ahora, pues me encaja, ¿no? Perfectamente ahí, ¿no? De la sabiduría del cuerpo y que poco nosotros hacemos caso al cuerpo, ¿verdad? Hacemos más caso de nuestra mente y de lo que pensamos, de lo que queremos eh, de hecho, queremos hacer con que impacte en nuestra vida, ¿no? A la forma que pensamos, ¿no? Y olvidamos uhum, totalmente que el cuerpo ahí tiene un gran registro, ¿no? De todas esas informaciones y que es la llave para que podamos pues reconquistar, ¿no? Este espacio de mayor equilibrio interno. ¿Mm? uhum. Sim, sim. ¿Verdad? O Kellerman, ele traz um olhar interessante junto com Campbell, que ele fala, né, que a gente pode aprender a voltar a habitar o nosso corpo, né? Porque a gente está no corpo sem estar, muitas vezes. Né? Então, né, uma pergunta que a gente pode se fazer é isso: né? Eu estou realmente habitando meu corpo? Né? E Sí. assim, é, Ujú. é lindo. Para mim, esse é o grande caminho, na verdade. Porque por trás de grande parte das enfermidades, a gente tem, não como causa única, porque eu vejo que no corpo não tem uma causa única de uma enfermidade, mas normalmente uma combinação de fatores que interagem para produzir um desfecho, que pode ser uma enfermidade, mas eu vejo que, na maioria das vezes, a gente tem, né, um dos aspectos causais, vamos chamar assim, é algum aspecto emocional, alguma energia emocional que não foi devidamente fluída, descarregada. Então, assim, e o caminho para descarregar é via corpo. Então, assim, tá aí tudo no corpo, toda a sabedoria que a gente precisa para curar tanta coisa, né? Só reaprender. Sí, claro. Né? No, yo veo también, tuve oportunidad de dar clases a varios grupos, ¿no? Y bueno, la verdad que me asombraba de ver tanta gente desconectada del cuerpo, ¿no? De que poca Uhum, conciencia corporal pues tenemos, ¿no? En general, sim, sim, es que sim. son pocas las personas que tienen ese, yo llamo casi que de un poder, ¿no? Es un superpoder que tenemos, ¿no? De saber observar el cuerpo, de saber qué es lo que el cuerpo nos está pidiendo, la ayuda que nos está clamando, ¿no? Y la verdad que pocas personas tienen conciencia de eso. Y hasta mismo de observar si tu respiración está impactando en ciertas partes de su cuerpo, algo tan sencillo, pero es imposible. Mucha gente no siente nada, como, ¿no? Como Uhum, le pregunta y dice, es que no siento nada, no, ¿qué debo sentir, no? Entonces es una uhum, uhum. desconexión y Sim. yo creo que la invitación al estudiar la fascia, al conocer más sobre ese nuevo paradigma que nos ha venido desde hace pues unos 15 años con más fuerza, ¿no? Porque hace como unos 15 años, desde 15 años acá es cuando el sistema facial ha tenido más impacto en la vida casi que cotidiana de mucha gente, ¿no? De muchos Sim. profesionales del movimiento que aplica
esos conocimientos en sus prácticas para ayudar a sus alumnos, y eso es una manera de ir poco a poco que las personas empiecen a tener ese superpoder. Es un superpoder entrenable, ¿no? Y es un com certeza. superpoder que te puede salvar la vida incluso, ¿verdad? Muito verdade. Sim, sim, total verdade. Sí, entonces, mira, hablando también de una de las enfermedades de nuestro siglo, ¿no? De nuestros tiempos actuales, es el estrés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del estrés para el sistema facial y por ya ligación, ¿no? El sistema emocional? ¿Cómo interfiere, ¿no? Es una persona que siempre está con ansiedad, que está con estrés, que ya es algo crónico, ¿no? ¿De qué manera esa enfermedad, cuando está crónica en nuestro cuerpo, impacta en el sistema emocional y en el sistema facial? Uau, uau, vamos lá. Às vezes eu brinco, né? Você quer a resposta longa ou curta, né? Yo creo que nos gustan Ah, respuestas largas, ¿eh? Respuestas largas, por favor. vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar organizar uma coisa que é bem larga, né? Bem longa. Ó, talvez a primeira consideração aí é a gente entender que, ó, as emoções, elas são construídas a partir do que está acontecendo no corpo, e isso interage com o que está acontecendo fora de nós. E isso interage com tudo o que a gente já vivenciou e que ficou registrado como representações internas, como crenças. Então, estou dizendo que a emoção é o produto de uma construção do que acontece dentro, fora e do que a gente já vivenciou e que está registrado no nosso corpo. Bom, então, eu tenho uma emoção formada. O que é o estresse? O estresse, ele é um tipo de emoção. Ele é construído da mesma forma que a emoção. Só que em vez da gente construir uma emoção, por exemplo, uma emoção de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, a gente constrói uma emoção chamada estresse. Então, o estresse é uma espécie de uma instância emocional, mas é a mesma coisa. Então, esse é um bom início. A partir do momento que a gente sente uma emoção, o que acontece? A gente libera fatores químicos que vão agir no nosso corpo. Se essa emoção se chama estresse, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai liberar fatores químicos, neuropeptídeos, hormônios, neurotransmissores, que vão agir no nosso corpo. A partir do estresse, a gente tem a liberação de neuropeptídeos, a gente tem a ativação de uma parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo simpático, e a gente tem também a ativação de partes do sistema neuroendócrino, que é o nosso sistema hormonal. E aí a gente vai liberar adrenalina, a gente vai liberar cortisol e a gente vai ativar o simpático. Tudo isso, no momento que a gente considera o estresse como algo agudo, visa a sobrevivência do organismo. Então, a gente ativa tudo isso para a gente sobreviver. O grande problema do estresse, então, assim, o estresse agudo, ele é necessário. O estresse, em certa medida, ele é necessário, ele é parte da vida. O problema é quando o estresse, ele é grande e ele é mantido, ele se torna crônico. E aí eu tenho cronicamente a liberação de neuropeptídeos, vou colocar aqui, que não são tão saudáveis para o corpo. A liberação de hormônios que, se a curto prazo são bons, a longo prazo não são. Porque o cortisol a longo prazo vai degenerando tudo no corpo. A adrenalina, que tem funções tônicas, que ajudam no próprio metabolismo, a longo prazo, ela também vai gerando uma série de danos. Então, o estresse mantido, ele começa a acabar com a nossa saúde. O sistema nervoso simpático, que ele é importante, porque a gente ativa o simpático para movimentar. Mas se esse simpático está cronicamente ativado, a gente começa a gerar, em vez de tônus para movimentar, a gente começa a ter tensão muscular.
tensão facial. E onde a gente tem tensão crônica, a gente não tem uma boa circulação. Da mesma forma, né, o simpático regula toda a vascularização do corpo, né? Praticamente todos os vasos recebem inervação simpática. E aí é esse simpático que vai ajudar a regular se esse vaso vai estar mais constrito ou mais dilatado, ou seja, vai chegar mais sangue ou menos sangue para as regiões do corpo. Então, se cronicamente eu tenho uma ativação simpática, eu tenho cronicamente uma vasoconstrição para várias regiões do corpo. E essas regiões começam a sofrer. Então, enfim, né, o efeito do estresse no corpo é doença. Então, posso dizer que por trás de todas as doenças tem um tipo de estresse. Mas é importante a gente considerar o estresse como construção e o estresse como sendo um estresse que pode ser emocional, pode ser químico, que pode ser físico. Tudo isso é estresse. Então, se eu tenho uma alteração no físico, por exemplo, uma cicatriz, ou mesmo uma tatuagem, né, o que essa tatuagem faz? Ela está gerando estresse no sistema, mas é um estresse físico. Agora, se eu tenho um trauma emocional, isso é um estresse emocional. Se eu como um alimento e esse alimento é cheio de agrotóxico, isso é um estresse químico para o corpo. Né? Se eu estou num ambiente que tem Wi-Fi, todos nós vivemos nesse ambiente, a gente tem um estresse eletromagnético. Tudo isso é fonte de estresse no sistema. E o nosso sistema precisa lidar com esse estresse. A gente tem uma capacidade até bem grande para lidar com estresse. O problema é que começa a se somar e interagir fatores demais. E aí esses fatores vão colocando a gente num estado ou num modus operantes que é um modo de estresse. E aí esse estresse vai adoecendo a nossa vida. Então, acho que é por aí. Uma resposta, bom, nem tão larga, nem tão curta. Não, mas foi maravilloso porque has podido destrinchar un poquito sobre las formas que impacta el estrés en nuestro cuerpo, no solo el estrés físico, más también el estrés emocional y de qué maneras nos ha dado varios ejemplos y ha quedado pues genial esa respuesta, ¿no? Y claro, el problema de hoy es que no utilizamos el estrés como una vía de protección, ¿no? De reparación del cuerpo, sino un estrés crónico que nos hace más hacer el cuerpo enfermarse, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a observar el estrés ya de otra manera y tener esa capacidad para reconocer cuando ese estrés nos convierte en un estrés crónico y cómo podemos actuar para que ese estrés crónico pues poco a poco deje de ser crónico y solo utilicemos de forma puntual, de forma en que el cuerpo lo quiera para pues solo para protegerse, ¿no? Entonces Sim, sim. yo veo mucho en la práctica física, ¿no? Podemos dar ejemplos aquí de cómo, vale, entonces, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo salimos de ese estrés crónico, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Que en ese looping que nos hemos metido. Entonces, yo creo Uhum, que práctica física es esencial, ¿no? Las pausas, la meditación, vivir el presente, ¿no? No está tanto ahí en el pasado y en el futuro, está más aquí en el presente, en el ahora, ¿no? Y yo creo que son cosas muy sencillas, ¿no? Pero uhum, poco uhum. utilizadas y poco valoradas en sí como una medicina, ¿no? Porque Sim, lo sim. podemos utilizar como medicina, ¿no? El Uhum, ejercicio físico, la uhum, meditación, uhum. el estar presentes, coge tu Sim, dosis necesaria, ¿no? Ahí sim, todos los días, ¿no? Y sim. dale un poquito de esa dosis a tu cuerpo para hacer este balance, ¿no? Este É, equilibrio, ¿no? Entre una cosa sim, saludable sim, y una cosa pues crónica, ¿no? sim. É, sim, perfeito. Eu gosto de olhar uma perspectiva que é a seguinte: quando a gente está em estresse,
nosso corpo se prepara, no sentido de sobrevivência, para luta e fuga. Então, ele vai mobilizar uma grande quantidade de energia para essa luta e fuga, né? Ou para a gente realizar o que a gente está realizando ali. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o estresse gasta energia. Então, uma primeira coisa que a gente precisa para lidar com o estresse é abastecer o nosso corpo de energia. Porque senão ele vai ficando sem energia. E quando eu falo abastecer de energia, o nosso corpo precisa de elétrons para funcionar. Cada célula, cada processo mitocondrial, cada processo do corpo precisa de elétrons, de energia para funcionar. Então, esses elétrons têm que chegar no corpo. E aí, como que a gente consegue receber ou ter elétrons na nossa vida? A gente tem elétrons fazendo as coisas muito sencillas, como você colocou, que é tomar sol, beber uma boa água, que não seja uma água ácida, mas mais alcalina, comendo alimentos que são alimentos menos processados, alimentos crus, especialmente orgânicos. A gente obtém elétrons fazendo exercício, respirando, então pisando na terra, pisando na grama, descalço. Então são as coisas muito simples que a gente pode fazer para receber elétron. Olha, toma sol, vai fazer exercício, vai pisar na grama, e come bem e bebe água bem. Uau, olha quanta coisa. Então já estou abastecendo meu corpo para ele dar conta de lidar com o que ele está lidando, com o estresse. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, e como que eu posso ter menos estresse no sistema? Então, assim, olha, eu quero ter mais recurso para lidar com estresse, ótimo, mas eu quero também diminuir o estresse. Porque, puxa, senão eu vou dando recurso, mas eu vou minando tudo, eu vou gastando tudo. E aí não adianta. Então, como que eu posso diminuir o estresse da minha vida? E aí eu gosto de olhar nessa perspectiva que eu trouxe antes, que é, olha, tem um estresse físico, tem um estresse químico, tem um estresse emocional. Então, vamos lá, o estresse físico, o que que a gente pode fazer? A gente pode se tratar. Se a gente tem uma cicatriz, por exemplo, que está influenciando muito, está interferindo muito na nossa saúde, a gente pode ir lá e tratar essa cicatriz. Né? E o nosso trabalho, por exemplo, de sistema facial, a gente faz trabalhos muito legais para tratar uma cicatriz, embora tenha outras formas também. Tá? Então, eu vou tratando as disfunções físicas. Eu estou com uma tensão do ligamento que une o estômago ao diafragma. A gente pode ir lá e soltar as tensões desse ligamento, que é o ligamento gastrofrênico. E aí, ao soltar, a gente dá condições do estômago funcionar melhor. E aí a gente tem menos estresse físico no corpo. Bom, um caminho é esse. Tem um estresse químico. O que que eu posso fazer? Vamos olhar para a alimentação? Né? Às vezes, a gente tem uma intolerância a algum alimento, mas a gente continua comendo esse alimento. E, às vezes, coisas simples que a gente faz, de ir percebendo que certos alimentos não fazem tão bem para nós. Né? Eu gosto de citar o exemplo da carne. Né? Culturalmente, as pessoas comem carne no Ocidente. Né? Assim, em alguns países mais, outros menos. Aqui no Brasil, assim, culturalmente, todo mundo come carne. Uhum. Então, mas a carne não é boa para todo mundo. E ser vegetariano também não é bom para todo mundo. Eu sou Uhum. vegetariano já há muitos anos. E é bom para mim, mas não é bom para todo mundo. Então, a gente entender o que é bom e o que não é para nós. Né? Eu posso comer queijo, mas eu não posso tomar leite. O leite já não me faz tão bem, até porque o leite que a gente toma não é um leite de verdade, enfim. Né? Então, é a gente entendendo quais são as fontes de estresse químico e tentar diminuir essas fontes. E aí vem o estresse emocional. Como é que eu posso melhorar o estresse emocional? Então, uma das coisas vamos olhar para as nossas feridas e traumas emocionais. Vamos ver se a gente consegue dar movimento para aquela energia que ficou estagnada, criando fixações no nosso sistema nervoso autônomo, sistema neuroendócrino, enfim, desorganizando o nosso sistema. Esse é um ponto. Né? O outro ponto tudo bem, né? Tem tudo isso emocional. Se eu tenho uma prática espiritual, como você colocou, né? Uma prática de meditação, né? Leituras que nos inspiram numa prática espiritual, seja ela qual for, isso pode me ajudar a ter perspectivas com mais sabedoria em relação ao mundo, de forma que a gente se enreda menos nas coisas do mundo e nos desejos do mundo. Porque uma fonte grande de estresse que as pessoas normalmente têm é de querer coisas demais do mundo. Uhum. Então, ela quer trocar o carro. Aí ela troca o carro. Aí, opa, agora eu tenho um carro que eu gosto muito.
Passa um ano, ela fala, ah, não, mas agora eu quero aquele carro que é melhor ainda, né? Ou que é mais bonito, ou que, enfim, né? E aí, esse querer, se a gente não se trabalha, ele não acaba. E a gente fica enredado nessas coisas do mundo que não trazem felicidade. Todo mundo sabe disso. Embora todo mundo, né, se ilude achando que É. traz. Todo mundo sim, né? A maioria das pessoas. Então, a gente precisa também de um caminho que nos ajude a perceber que essas coisas não são as coisas reais que a gente deve se preocupar. Senão a gente fica preso nisso, criando um estresse de querer, 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 então eu tenho que trabalhar mais, então eu tenho que fazer, enfim. Né? Então, a gente tem sim caminhos Uhum. que a gente pode fazer para diminuir esse tanto de estresse que chega na nossa vida. E são caminhos relativamente simples e outros nem tanto, mas são caminhos, existe uma direção. Se a gente caminha nessa direção, a gente pode produzir mais saúde. E quando a gente produz mais saúde, a gente produz emoções mais saudáveis. Quando eu falo emoções mais saudáveis, significa o quê? Que a gente está produzindo mais alegria, mais felicidade na nossa vida. Nós estamos construindo mais alegria, mais felicidade, mais bem-estar, mais serenidade, mais plenitude, mais tudo isso. Né? Então, bom, esse é um caminho. Quis pegar essa carona na sua fala, que eu achei tão importante. Sí, no, pero has resumido bastante bien ahí y como hemos podido observar, son caminos que están al alcance de cualquiera, ¿no? Son caminos muy sencillos, caminos que, que no hace falta invertir cantidad de dinero y ni mucho menos, es apenas tomar responsabilidad por su propia vida, ¿no? Por su propia salud y saber que si hago esto, la consecuencia es esta. Si hago el otro, la consecuencia es otra cosa, ¿no? Entonces el camino yo creo que es ser responsable de uno mismo, ¿no? Y ser responsable de lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Y las alternativas las tenemos ahí a nuestra mano. No hablamos de cosas esotéricas, de cosas ahí que no está al alcance de nadie, ¿no? Son cosas bastante simples y que apenas poner la intención, pues ya podremos empezar a sacar provecho, ¿no? De todo eso a beneficio propio, ¿no? Así que me ha encantado esta Sim. entrevista contigo, más que entrevista, es una charla aquí súper agradable sobre el proceso, ¿no? Del sistema facial y el sistema emocional, cómo se envuelven, cómo se involucran, cómo se comunican, cuáles son los impactos que tenemos en nuestro cuerpo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. La verdad que espero que a todos también que nos estén viendo también nos guste tanto aprender un poquito pues de ti, que soy tu fan, súper fan de tu trabajo. Y para Graças. terminar, Cristiano, quería que se nos puede dar un consejo a todos los profesionales del movimiento, todos los profesionales que trabajan con el movimiento. ¿Qué consejos darías? Às vezes a gente fala aqui no Brasil que conselho a gente não dá, né? Ai, ai. O que me vem, né, nessa sua pergunta é o movimento é a chave da vida. Então a gente tem um grande papel e uma grande oportunidade de ajudar a colocar em movimento aquilo que está sem movimento. Seja o corpo físico, seja os fluidos nesse corpo, seja as energias emocionais presentes nesse corpo. Então, quando a gente movimenta, a gente está colocando tudo isso em movimento, gerando energia, gerando movimento, gerando vida, gerando saúde, gerando integração. Então, não sei se é bem um conselho, né? Mas o conselho é, né, tenha essa perspectiva em mente e no coração quando trabalhar com movimento. A gente está fazendo muita coisa ao movimentar.
Acho Ah, que é isso. qué bueno consejo. Ahí está, lo coge quien quiera, así que ahí lo dejamos. Y cómo los que nos están viendo, cómo puede conocer un poquito más sobre tu trabajo, sobre las cosas que haces, sobre la Academia Brasileña de Facias. Cuéntanos un poquito de cómo las personas pueden interactuar con tu trabajo. Sim, bom, legal. A gente usa bem o Instagram. Então a gente tem, né, no meu Instagram e no Instagram da Befácias, em que a gente alimenta conteúdos bem legais sobre tudo isso que a gente faz e fala. Né? O Instagram da Befácias, né, da Academia Brasileira de Fáscia, é abefácias, e o meu é cris.fácias. Então, é sempre um prazer, e ali a gente consegue fazer um contato legal. Né? A gente tem site também, que é o abefácias.com.br, e, bom, acho que são formas aí, né, de estar conhecendo um pouco do trabalho. Vocês estão convidados. E eu estou sempre à disposição, eu adoro tudo isso. Então, podem me encontrar e é sempre uma alegria falar sobre tudo isso. Ah, qué genial, qué genial. Entonces, bueno, el Instagram es muy fácil, pero lo voy a dejar aquí también escrito al final del vídeo para que podáis tener siempre a mano y poder conferir y ver el trabajo pues, que hacen dentro pues, de la Academia Brasileña de Fascia y el trabajo también que hace Cristiano. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra charla, de nuestra entrevista y bueno, quería agradecerte por este espacio que has reservado en tu agenda para compartir aquí con nosotros y con nosotras sobre ese asunto tan fascinante, ¿no? Tan fascinante que nos tiene ahí a todos ahí pillados, ¿no? Así que muchísimas gracias, Cristiano, y nos vemos pues pronto en el Congreso Internacional de Fascias en septiembre. Combinado. Um abraço grande para você e para todos que estão aqui. Hasta luego.